você disse aí que precisa avaliar a criança, né? Citou a palavra déficit, né? É correto falar, então, que o autismo ele tem graus? É assim que fala? Então, na verdade, isso como é que está descrito, né, no DSM, que são os critérios que a gente utiliza. Nós não falamos em graus de autismo, mas sim em níveis de suporte, né? Então, existem 3 níveis de suporte do autismo. O suporte nível 1, nível 2 e nível 3. O que significa nível de suporte? É o quanto que essa criança, essa pessoa, precisa do outro, ou precisa de uma adaptação do ambiente para que essa criança consiga fazer aquilo que ela sabe fazer e aquilo que ela consegue fazer, né? Então, nós temos crianças autistas, pessoas autistas, que são de suporte nível 1, né, que geralmente são aquelas pessoas que são autistas, que têm ali os critérios diagnósticos, ou seja, apresentam dificuldade na comunicação social, né, e apresentam também a presença, né, de comportamentos repetitivos e restritivos. No entanto, essa dificuldade que ela tem na comunicação social ou esses comportamentos mais repetitivos e restritivos, elas não causam um enorme prejuízo a essa pessoa, né, e ela precisa pouco, né, do apoio, do suporte de outras pessoas ou do ambiente. Esse é o autista nível 1 que a gente fala, né? Aí tem o nível 2, que precisa de um pouco mais de suporte, e o nível 3, que é aquele que precisa de um suporte bastante considerável e que muitas vezes tem pouca autonomia ou quase nenhuma autonomia para as atividades de vida diária, tá? Então, mas adotou-se aí, né, popularmente, os termos leve, moderado e severo, né? Por que nós não gostamos desses termos, tá? Porque eles nos indicam algumas coisas que não necessariamente são verdadeiras. Por exemplo, dizer que um autista, né, uma pessoa autista é um autista leve, não significa que essa condição que ele vive seja fácil para ele, né? Ele tem todo um sofrimento envolvido, muitas vezes, pela falta de compreensão do outro em relação a essa condição, né? As características dele. Então, o ser leve não significa que seja mais fácil, né? E o ser leve não significa que ele é menos autista do que o severo, né? Assim como existe uma confusão muito grande nessa nomenclatura de leve, moderado e severo, com a questão da deficiência intelectual, né? Muitos pais chegam para mim e falam assim: olha, o médico diagnosticou o TEA, mas é um TEA leve, viu? Ele é muito inteligente. A questão da inteligência não tem nada a ver com autismo, né? A deficiência intelectual é uma outra condição do neurodesenvolvimento, que ele pode estar ou não junto com o autismo, né? Então, a gente tem sim autistas que têm deficiência intelectual e temos autistas que não têm deficiência intelectual e nem tão pouco têm altas habilidades, né? Então, nem todo autista tem dificuldades cognitivas e nem são gênios, né? Então, essas coisas têm sido popularmente espalhadas, né, através aí, inclusive, de séries, né, séries que estão cada vez mais frequentes, filmes, dando a ideia de que é isso, ou o autista, ele tem um déficit cognitivo importante, ou ele é um gênio. Não, né, ele pode ser uma pessoa cognitivamente normal como qualquer outra. Era exatamente isso que eu ia te perguntar agora, né, em relação à inteligência, né, porque como você disse, muita gente vê que falou que a pessoa tem o autismo, ela é muito inteligente, então não, vai depender aí de cada caso, né? Exatamente, exatamente. Essa questão das altas habilidades, ela está presente em algumas condições específicas. E também a gente não pode esquecer que muitos autistas, eles acabam adquirindo uma habilidade muito peculiar e muito acima da média de outras pessoas, mas em função de uma característica que é o hiperfoco, né? Os autistas comumente desenvolvem
essa característica de hiperfocar em temas, né? Então, são aqueles autistas que se dedicam e que gostam de algum determinado tema e que leem sobre aquilo, falam sobre aquilo, estudam sobre aquilo, e aí isso é tão presente na vida daquela pessoa que ele sabe tudo sobre aquilo. Então, é claro que se você tem um autista com hiperfoco em matemática, a chance dele ser muito acima da média nas questões matemáticas é muito maior. Mas não por uma questão cognitiva, mas sim porque ele dedica praticamente a maior parte do tempo da vida dele àquela temática.